Vamos embora, pessoal, palpites de domingo, tá? E no momento aqui não temos nem os resultados de sábado. Estou gravando antecipado aí para vocês, porque, como falei, vou precisar de viajar na semana que vem aí e conto com o apoio de todos vocês, tá? Vamos rodar a vinheta, palpites de domingão. Espero que a gente tenha aí um excelente desempenho, que seja um ótimo final de semana, porque pelo menos nas apostas as coisas têm que dar certo, né? Vamos que vamos. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Newcastle contra o Chelsea. Esse jogo aqui, podem acordar cedo, pessoal. Eu sei, é cedo, é 8 da manhã, mas tem que assistir. Olha essa disputa aqui por vaga. Cara, tá impressionante. Ok, a vaga é até o quinto, mas o Nottingham tá todo mundo disputando aqui essa vaga na Liga dos Campeões. E esse jogo aqui é basicamente uma final, né? O Newcastle vem numa sequência muito forte, principalmente nos jogos em casa. O Isaac, um dos artilheiros da temporada, fazendo um desempenho absurdo. Olha a quantidade de gols que o Newcastle está fazendo e hoje é o favorito diante da equipe do Chelsea. Mas o Chelsea vem de 3 vitórias fora de casa. Beleza, 2 foram pela Conference League, mas essa diante do Fulham foi muito importante. No geral, o time não é tão forte assim nessa temporada fora de casa. Ele vem jogando muito bem dentro de casa, mas chega nesse momento decisivo, a camisa pesa e o Chelsea vem com simplesmente 5 vitórias seguidas e só uma derrota em Conference League nos últimos 10. Vou até filtrar aqui pelos jogos da Premier League pra gente ver que esse favoritismo do Newcastle ele é credenciado muito por conta desse desempenho em casa e o desempenho do Chelsea fora. Mas são dois times muito fortes. O Cole Palmer desencantou e marcou gol aí no último jogo e o Chelsea com certeza vem aqui para poder brigar. É um jogo muito parelho na minha visão, jogo de grandes oportunidades. Acho sim o Newcastle ligeiramente favorito, mas acho que o Chelsea pode também engrossar. As linhas na minha visão aqui estão justas, mas eu vou recomendar aqui mais uma vez uma aposta que raramente eu recomendo, mas o ambas marcam aqui para mim cabe muito. A gente tem muito gol do Newcastle, tem muito gol do Chelsea também. É uma final aqui, basicamente, jogo de dois excelentes ataques e eu acho que o ambas marcam aqui tá muito bem envasado e é a minha melhor dica para este primeiro confronto. No segundo jogo do dia, pessoal, eu vou no Manchester United e West Ham. Eu pulei alguns jogos aqui que não tem praticamente must-win, e esse é um jogo que não tem must-win dos dois times também, tá? São dois times que já têm a sua situação definida no campeonato. Mas são dois times que não tem como muito mudar a sua característica. E o United, embora ele possa poupar aqui alguns jogadores, porque ele teve o jogo no meio de semana diante da equipe do Bilbao, que ele venceu de virada, ele tem feito jogos movimentados porque ele tem que ficar em alto rendimento e poder disputar essa final contra o Tottenham. Então é um jogo também para poder experimentar, um jogo que não tem tanto compromisso de marcação e um jogo onde os times vão buscar mostrar o seu valor. Os jogos de ambos os times têm sido muito movimentados, tem gols do United, tem gols do West Ham e o mais de um pontinho aqui acho que cabe muito pela situação de ambos aqui, pelo estilo do jogo, nem tanto pela situação no campeonato, mas pela proposta de ambos para esse final de temporada. Então eu gosto dessa linha aqui, tá? O Nottingham recebe o Leicester. E, cara, aqui também, se o Nottingham não vencer, desiste, tá? O time não venceu 4 dos últimos 5 jogos aí, deu alguma tropeçada, conseguiu buscar o empate diante do Crystal Palace, que deixou ele vivo na disputa pela Liga dos Campeões, e agora vai ter um adversário muito, mas muito acessível, que é o Leicester, um dos piores times do campeonato, já rebaixado, que praticamente não faz gol contra ninguém. Conseguiu ganhar do Southampton, mas ganhar do Southampton qualquer um consegue, né? Então, acho que o Nottingham vem como muito favorito aqui para esse jogo, tá? A cotação de 1,30 é uma cotação baixa, mas o Nottingham ele fez o seu melhor em casa na temporada inteira, né? Apesar de ter perdido os 2 últimos jogos aqui, ele foi muito sólido e pega um Leicester que praticamente não faz gols. Então, pessoal, esperar ao vivo aqui o Nottingham acho que vai demorar demais. Menos 1,5 fica no limbo de risco pelo que o Nottingham jogou nos últimos jogos em casa, mas o menos 1 aqui eu vou pegar. Vitória do Nottingham com handicap menos 1. Para mim, a melhor pedida aqui para este confronto. Se vencer por um gol só, aposta reembolsada, 2 ou mais, é tudo nosso. Indo para o Campeonato Espanhol, a gente começa com o clássico aqui, né? Barcelona e Real Madrid, disputa pelo título. Aqui, se o Barcelona vencer, é o campeão, né? Então, o Barcelona vai com tudo. Agora, o Barcelona, ele tem o reforço do Lewandowski, que voltou a jogar, mas ele amargou a eliminação no meio de semana diante da equipe da Inter de Milão. Então, ele não foi para a final da Liga dos Campeões. Então, o Barcelona aqui, ele chega com um baque, né, psicológico, porque se esperava o Barcelona ganhando tudo, né, a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e até mesmo a Liga dos Campeões. Não conseguiu, tem que ver como é que o time vai se recompor, até em termos físicos também, porque foi um jogo que desgastou demais. Enquanto o Real Madrid vai ter a sua última dança aí com o Ancelotti, provavelmente o Xabi Alonso já vai para lá, e quer terminar de forma digna também o campeonato. O Real Madrid conseguiu se
se sustentar nesse campeonato com vitórias muito apertadas diante do Alavés, diante do Bilbao, diante do Getafe e diante do Celta. E agora vai tentar mostrar aqui por que é o grande time da Espanha, por que é o vencedor de Liga dos Campeões, por que é o maior time da Espanha. Então eu prevejo como de praxe nos jogos desse time um jogo para muitos gols. Eu vou no mais de 2.5 aqui, tem gols do Barcelona, tem gols do Real Madrid, e é um prognóstico que eu pego em quase todos os jogos desses times aqui. Acho que o favoritismo está bem colocado, até pelo histórico recente do Barcelona em relação ao Real Madrid, mas o mercado de gols é o que mais me agrada, o mais de 2.5 ao vivo aqui é uma ótima pedida. Jogo do Bilbao contra o Alavés. Aqui fica um ponto em relação à ausência dos irmãos Williams, né, que não jogaram no jogo diante do Bilbao, e o Bilbao vem tropeçando nos jogos recentes aqui. Mas esses tropeços colocaram alguns times próximos, né, o próprio Villarreal e o Betis, de olho, né, em vaga de competição europeia, Liga dos Campeões. Então o Bilbao tem que dar uma acordada aqui, porque senão pode acabar chupando o dedo, porque o Villarreal vem voando e o próprio Betis também. Na classificação do Campeonato Espanhol, 5 times vão para a Liga dos Campeões, então ele teria que ser ultrapassado pelos 2. Tudo pode acontecer nesse final, tá? O time, como eu falei, não vem jogando bem, mas hoje tem um dos adversários mais frágeis do campeonato. O Alavés, embora tenha dado um respiro aqui, tá muito ameaçado ainda pelo rebaixamento, né? Tá com 35, só 3 pontos acima dos Las Palmas, então vai tentar se fechar e buscar o contra-ataque. Menos 0,25 do Bilbao aqui pra mim é a melhor pedida desse jogo. Acho que o Bilbao não pode deixar passar essa oportunidade, é carimbar a vaga já nesse jogo, mesmo com alguns prováveis desfalques aqui. É um time que em casa tradicionalmente é muito sólido, e o Alavés, se tá brigando pra não cair a temporada toda, por mais que tenha um must win aqui e tudo mais, coração, time ruim, o must win na minha visão não muda muito não. O Betis recebe o Osasuna e conseguiu avançar para a final da Conference League, onde vai enfrentar o Chelsea. E a campanha do Betis tá muito legal de ver, né, cara? Porque é um time que tem uma torcida muito apaixonada, veio numa sequência de 4 vitórias seguidas, um campeonato nacional muito movimentado. A vitória diante do Espanhol, aquele golaço do Antony, o Antony que se reencontrou, e é muito legal ver o Antony se reencontrando depois de muita oscilação também. Então eu gosto bastante e tô torcendo pro Chelsea aí pra próxima Liga dos Campeões. Chelsea não, pro Betis. E vai pegar um adversário que é um adversário duro, tá? O Sassuolo é um time que tá lá na parte de cima da tabela, mas não tem muito mais o que fazer nesse campeonato, não. Tem uma chance remota aqui de ir pra... Remota não, né? Uma chance viva de pegar a 7ª colocação e buscar a vaga na Conference League. Um time que tem uma defesa sólida, mas o Betis, cara, ele tá praticamente imbatível jogando como música. Vitória simples eu acho um pouquinho arriscado em 1,64, mais ou menos 0,25 do Betis. Eu acho bastante interessante, vou tentar buscar isso no live, eventualmente dupla chance de sair atrás. Torino e Inter, pessoal, jogo aqui importantíssimo para Inter, que mesmo indo para a final da Liga dos Campeões, ainda tem chance de título no Campeonato Italiano. Tá 3 pontos atrás, então se perder aqui, basicamente o Napoli tem um jogo muito acessível diante do Genoa, então o campeonato vai acabar. Então a Inter não pode descansar. Cara, vai descansar depois, né, quando acabar o campeonato. Agora ainda está cedo. O time fez uma atuação simplesmente incrível diante da equipe do Barcelona. Teve atrás na Liga dos Campeões inteira só por 16 minutos. Então, assim, muito merecido essa chegada da Inter à final. Agora, tem que ver a questão do desgaste, porque o time tende a poupar os jogadores de frente, tanto o Thuram contra o Lautaro. Deve jogar o Taremi e o Arnautovic aqui. E pega uma Fiorentina que não faz mais nada no campeonato. Por conta dessa questão física, mas mantendo o seu padrão de meio campo forte, defesa sólida, eu vou tentar buscar o menos 0,25 da Inter aqui ao vivo em 1,70 ou mais, tá? Acho essa a melhor indicação, porque o Torino, embora seja um time que tem algum potencial aqui, não consegue segurar a Inter, que mesmo com esses 2 reservas aqui na frente, são 2 reservas de extremo gabarito, a Inter é mais forte e manter viva essa disputa do título aqui no italiano. O Napoli pega o Genoa, e aqui eu espero uma boa vitória da equipe do Napoli também, tá? Só que o Napoli é aquele time, né? Ele vence, mas ele vence só apertadinho, então pegar handicap pro Napoli é algo que eu não gosto. As vitórias, a maioria das vezes aqui, são vitórias apertadas por 1 gol de diferença, e o Genoa é um adversário perigoso. Então eu vou tentar buscar a vitória do Napoli ao vivo aqui também, em 70 ou mais, se não der, sai gol antes, paciência. Leverkusen em Borussia. Leverkusen terminou seu campeonato, vai uma vez para a Liga dos Campeões, Xabi Alonso encerrou o seu ciclo lá, um ciclo positivo, o Bayern campeão, mas o Leverkusen conseguiu levantar a taça. Então assim, um saldo bastante positivo, e agora é férias, é reestruturar o elenco, ver quem vai ficar, quem vai chegar, novo treinador e tudo mais, enquanto o Borussia Dortmund vem numa sequência simplesmente absurda de vitórias, são 4 seguidas, o melhor futebol da Bundesliga jogado no momento, conseguiu importantíssimas vitórias, o ataque funcionando muito, a defesa deu uma melhorada, então o empate no do Borussia Dortmund aqui, muito por conta da questão do must win e pelo nível do futebol jogado pelos times, é o mais interessante, e eu vou pegar esse empate no do Borussia aqui contra o Leverkusen, tá? Frankfurt com São Paulo é um time que tá brigando por vaga na Liga dos Campeões, muito próximo, pode meio que garantir a
sua vaga aqui nessa rodada, contra o São Paulo, que está meio que livre de rebaixamento aqui, não matematicamente, mas muito difícil que seja ultrapassado aqui pelo Heidenheim. Então, o São Paulo meio que não faz mais nada no campeonato. O Frankfurt, por mais que tenha tropeçado um pouco aqui recentemente, essa vitória contra o Leipzig foi uma vitória de muito gabarito, e em casa foi um time muito forte, e o São Paulo acho que não aguenta, então a vitória do Frankfurt ao vivo é o mais interessante na minha visão. Sport e Cruzeiro, pessoal. Que jogo dificilzinho aqui, né? Mas eu tenho uma dica para esse jogo. O Sport, ele ainda não venceu no Brasileirão. É um dos piores times do campeonato. Não à toa, tá na última colocação. E hoje ele vai ter um jogo onde, com certeza, ele vai muito para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele fez um jogo eliminado da Sul-Americana já contra o Mushkiruna, mas ele poupou. O treinador do Cruzeiro, ele foi sincero. O Cruzeiro não tem time para poder jogar várias competições. Então, de certa forma, ser humilde e reconhecer as suas fraquezas é algo de mérito, né? O Cruzeiro não pode ficar tanto tempo assim fora da Libertadores, mas é um time que no Brasileirão tende a render muito mais. Conseguiu uma excelente vitória diante do Flamengo, um bom jogo aqui diante do São Paulo fora de casa também, vitória muito imponente diante do Vasco, diante do Bahia foi um 3-0. Então o nível de futebol apresentado pelo Cruzeiro é muito mais forte do que o Sport, que tem problemas na criação ofensiva e que sofre gol praticamente todos os jogos. Então eu vou no dupla chance do Cruzeiro aqui, mesmo fora de casa diante do Sport. Apesar de ter jogado no meio de semana, poupou, então eu vou com o Cruzeiro aqui, que eu não acho um time pior do que o Sport, não acho que se alguém tivesse ser favorito aqui, até tinha que ser o Cruzeirão aqui, tá? Palmeiras e São Paulo, pessoal, esse jogo aqui é difícil que só, porque a gente tem um Palmeiras absoluto, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, mas a gente tem um São Paulo invicto também nos últimos jogos, também conseguiu vencer o Alianza Lima. Palmeiras é simplesmente absurdo na Libertadores, o que esse time faz é simplesmente incrível. E o elenco do Palmeiras é o que me credencia esse time como favorito em todas as competições. Entra jogador, sai jogador, o Palmeiras segue rodando em ritmo muito forte. E o São Paulo mostrou a sua força diante do Alianza Lima, uma defesa consistente, 2 jogos sem sofrer gols, mas também com algumas oscilações, né? Porque empatou com o Ceará aqui, empatou com o Fortaleza em casa, essa vitória deu uma tropeçada. Então, assim, o São Paulo ele tá batendo em time fraco, né? Santos, Libertad, Alianza Lima e Náutico. Quando pega algum adversário um pouco mais forte, não consegue vencer. Então a vitória simples do Palmeiras é um risco que o São Paulo está invicto. Mais ou menos 0,25 ao vivo aqui pro Verdão. Para mim é o mais indicado, que eu mais gosto nesse jogo. Galo e Fluminense, para mim aqui é a aposta mais clara do jogo, que é o menos 0,25 do Galo diante da equipe do Fluminense. Ah, mas o Galo não tá ganhando de ninguém. Mas o Galo não tá nem aí pra Sul-Americana. O Galo tá com bons reforços. O Hulk deve jogar esse jogo aqui. E pega um Fluminense, pessoal. E olha o Galo em casa também nesse Brasileirão, né? Empatou com o São Paulo, jogou melhor, contra o Vitória deu uma vacilada, Botafogo venceu. E o Fluminense é um time frágil fora de casa, cansado, porque tem muitos jogadores experientes, com lesões, e é um time que, na minha visão, não consegue disputar também 2 competições. O Galo, para mim, menos 0,25 é muito bom, esperava a vitória do Galo simples aqui em odd de 1,80. O Fluminense é sim um time perigoso, mas teve dificuldade com vitória, perdeu o Botafogo de 2, teve dificuldade contra o Sport, então até as vitórias, o calendário é fácil, e ainda assim o Fluminense não está conseguindo encantar. O Atlético, embora não seja um time que está também encantando, conseguiu uma boa vitória diante do Juventude, o time está se acertando, e o grande ponto é que o Galo está jogando mais do que os resultados. Então, assim, o Fluminense tem resultados melhores e o futebol pior. O Galo tem resultado pior e um futebol melhor. Então, o Galo contra o Fluminense aqui, eu acho muito boa essa dica. E vou também no Botafogo diante do Internacional. O Botafogo conseguiu uma vitória apertadíssima, gente. Acabou aquela vitória para demitir treinador, porque foi uma atuação muito ruim. Mas o Botafogo vira a chave quando joga dentro de casa. O sintético é realmente um ponto muito forte para esse time. São 2 vitórias imponentes, sem sofrer gols aqui. E a chave vira para o Botafogo dentro de casa. O Inter, por sua vez, pessoal, deu uma desandada boa, né? Já são 6 jogos sem vencer. Está muito desestruturado o lado defensivo, que vinha sendo um grande pilar, e parece que o time está sentindo desgaste da sequência de jogos também, mudança de jogadores, desgaste, substituições, jogadores que não estão rendendo. Então o Botafogo empate anula aqui diante do Inter, para mim é muito bom. O Inter jogou contra o Corinthians, tomou 4, teve jogador expulso, contra o Nacional tomou 3, e o Botafogo com essa solidez apresentada em casa aqui, o melhor futebol e com a tendência de melhora, a gente fica muito bem defendido com o empate anula nesse jogo. Para poder finalizar, pessoal, selecionei 2 jogos aqui da Série B, o primeiro deles, Criciúma e Volta Redonda. Criciúma não está fazendo um grande campeonato, mas em casa é bastante sólido, conseguiu vencer o próprio Bragantino, time de Série A, dentro de casa. Fora de casa não consegue render, tem um elenco que é um pouco limitado, mas pega o Volta Redonda, que para mim é dos piores dessa Série B. O time muito frágil, muito acessível, então o Criciúma menos 0,25 aqui para mim é muito bom, pegar essa entrada no live. O Tigre em casa contra um Voltaço
Eu acho aqui quase que obrigatório esse menos 0,25 no live. As linhas pré aqui estão bem colocadas na minha visão, mas podia ter até um pouquinho mais esticada aqui, tá? E Novo Horizontino contra o Ferroviário, também entrada protocolar. Novo Horizontino vem de 2 derrotas, uma diante do Corinthians, normal na Copa do Brasil, onde ele até produziu, depois o desgaste quando o Atlético Goianiense jogar lá é difícil. Mas é um time de marcação muito forte, de boa alternativa no lado ofensivo, poder de marcação no meio, contra um adversário que eu vejo como muito fraco também. O Ferroviário conseguiu 2 vitórias, mas só dentro de casa, fora de casa sequer conseguiu marcar gols ainda. Então menos 0,25 do Novo Horizontino ao vivo também, na minha visão, é muito bom e eu vou tentar buscar essas dicas. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para domingão. Eu pergunto a você quais os seus, é só comentar aqui. Mais dicas, como eu sempre digo, e as melhores super odds estão no meu canal gratuito no Telegram. Participe, porque tá muito maneiro o meu canal. Beleza, pessoal? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.